Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz e eu estou acelerado porque hoje é dia de falar sobre Lua Nova, o filme. Que eu já falei do livro, sabe? Tem até aqui em cima, ó, tá aqui no card aqui em cima. Gente, eu tô empolgada pra falar desse filme porque eu assisti ele agora pra poder fazer esse vídeo pra vocês, mas fazia anos que eu não assistia Lua Nova. Na verdade, que eu não assistia a saga toda, mas eu lembrava muito bem de Crepúsculo, eu sabia exatamente o que ia acontecer. Eu não lembrava de como tinha ficado a adaptação de Lua Nova. Eclipse e Amanhecer, então nem se fala, eu não faço a menor ideia de como é o filme mais. Vai ser uma grata surpresa assistir tudo de novo. Mas a minha empolgação está no fato de que Lua Nova me surpreendeu, viado. Lua Nova me surpreendeu, a começar pelo fato de que temos ali, logo na abertura, um desfile de Edward Cullen acontecendo. Eu tinha me esquecido desse desfile, gente, com o som de Monster. E assim... Meu coração de fã de Robert Pattinson, nesse momento, ele não consegue separar o ator do personagem. Nesse momento, o meu lado fã, ele grita, ele fala, viado, olha esse homem. Oh, Deus, às vezes a gente só quer a oportunidade de casar com quem a gente quer casar, sabe? Anyway, o filme, gente, ele chega esfregando na cara da gente que o orçamento tava muito melhor do que em Crepúsculo. Em Crepúsculo tava deixando a desejar, o figurino foi trágico. Se você quiser saber a minha opinião sobre Crepúsculo, também vai estar linkado no card aqui em cima. Tem uma playlist só da saga aqui no canal, gente. Então tá suave também se você quiser assistir. Eu tenho a sensação que a minha câmera tá torta, só que normalmente quando eu arrumo minha câmera porque eu acho que ela tá torta, eu descubro que ela não tava torta. A gente vai descobrir isso aqui junto agora. Vai ser emoção. Vamos deixar pra emoção no fim do vídeo. Enfim, eu achei esse filme muito bom. Muito bom mesmo. Fale o que você quiser, mas eu achei ele muito bom. Não sei ainda como é Eclipse, não sei como é Amanhecer, que eu realmente não lembro, não estou zoando. Mas eu achei ele muito bom se comparado a Crepúsculo. E vocês sabem minha opinião sobre o livro. Na primeira vez que eu li Lua Nova, eu senti que o livro não era tão legal assim, mas dessa vez eu li focando nos detalhes e eu senti que foi uma leitura muito boa e muito necessária para dentro da saga. Então eu tava super curiosa para lembrar realmente como que eles fizeram a adaptação. E eu devo confessar para vocês que eu gostei bastante do resultado. Então, antes da gente entrar nos detalhes aqui da história, eu quero te convidar para você se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e para você deixar o seu joinha nesse vídeo, concordando ou discordando de mim. Deixa o seu joinha, porque ajuda o vídeo a ser divulgado dentro do YouTube, e assim mais pessoas vão poder conhecer o canal, conhecer a minha opinião com relação ao filme, e também vir aqui nos comentários dar pitaco. Concordo, não concordo, gosto disso, não gosto daquilo. Assim, e eu devo acrescentar aqui, seguindo o que começou lá no primeiro filme, aqui a gente continua tendo uma trilha sonora impecável. Eu acho que isso se repete até o último filme, então vocês vão me ver sempre defendendo aqui a trilha sonora da saga, porque realmente isso foi algo que eles fizeram com maestria. Mas vamos então falar da história em si. Primeiro ponto que eu achei super legal, essa é uma história que não tem os Cullens, que é a família que a gente mais ama dentro da saga Crepúsculo, né? Para isso que a gente tá aqui, é pra ver os Cullens. Só que esse é um filme / livro que não tem os Cullens, não tem a presença deles. A gente tem um pouquinho no início, um pouquinho no final, mas a meiuca mesmo é o desenvolvimento da personagem Bella e a amizade / romance que se inicia entre ela e o Jacob. E esse sempre foi um dos meus medos na adaptação, é sentir essa falta, esse buraco, né, da falta dos Cullens acontecendo no filme, mas eu fiquei grata e fiquei surpresa de lembrar que não, eles preencheram essa lacuna de forma muito legal, de forma muito inteligente, então isso já foi um ponto positivo pra mim dentro de Lua Nova. Sem contar que esse é um filme muito divertido. Crepúsculo é um filme divertido, ele é um filme hilário em alguns momentos, só que é uma graça que deixa a gente um pouco envergonhada. Tem alguns momentos ali que você ri, mas de nervoso, sabe aquele riso pra dentro que você faz... Não acredito que eu tô vendo isso. É essa risadinha que a gente dá de vez em quando em Crepúsculo. Aqui não, aqui as piadas funcionam e não tem mais aquele constrangimento todo em torno de algumas situações como a gente tem em Crepúsculo. Isso eu senti, assim, uma melhora na adaptação, porque no livro eu não me sinto constrangida em nenhum momento. Enquanto eu tô lendo a história, pra mim tudo funciona, eu embarco na ideia,
a história contada direitinho faz sentido pra mim. Em Crepúsculo eu fico constrangida em algumas cenas. Em Lua Nova isso não acontece. Quando a gente tem a piadinha funciona. Como, por exemplo, o Jasper manipulando os sentimentos da Bella pra ela aceitar a festa de aniversário que ela estava fazendo pra ela. Como, por exemplo, o Emmett zoando o Edward pelo fato de que agora ele está se relacionando com uma garota mais velha que ele. Eu amo esse momento. Inclusive, rachei o bico, tive que pausar porque eu tava chorando de rir. Olha, com as coisas que eu tava me emocionando e chorando de rir. Gosto bastante, por exemplo, dos momentos que a Bella surta, sobe na garupa de um cara que ela nem conhece e sai correndo com o cara na moto. Eu adoro a cara do rapaz quando ela grita e pede pra ele parar, tipo, mano, que mina louca. Primeiro, sobe na garupa da minha moto. Segundo, mano, eu não tô entendendo, deixa eu voltar e largar essa maluca. Eu acho que ela usa umas dorgas e eu não tô pronto pra isso. Ou seja, a Bella acaba assustando o cara, ao invés de ser o contrário. Eu amo esses pequenos momentos que a gente tem dentro da adaptação, dentro de Lua Nova, e eu acho que isso faz o filme funcionar muito bem. Nem preciso dizer também da reação da Angela com toda essa história, né? Porque ela teve pouco espaço nesse filme, mas o pouquinho de espaço que ela teve foi o suficiente para Anna Kendrick fazer uma performance ali maravilhosa da Angela. Da Angela não, da Jéssica. Sarah, você tá bebendo? Enfim, mas nem só de momentos engraçadinhos vive Lua Nova. Inclusive, eu preciso assistir Eclipse e Amanhecer para eu falar isso com mais propriedade, mas Lua Nova tem uns momentos creepy, né, gente? Lua Nova tem uns momentos ali que você pode ter... Olha, se eu fosse a Bella, eu ficaria traumatizada por um bom tempo, tá? Não seria algo que eu ia conseguir superar muito fácil, não. A começar pelo término entre a Bella e o Edward, né? Na verdade, o chute que o Edward dá na Bella. Aquela conversa dos dois é angustiante demais, porque dá pra ver claramente o sofrimento na cara, estampado na cara do Edward. E é impressionante como a Bella é tão cega com relação à possibilidade dela ser amada por ele, que ela não consegue enxergar quanta dor ele tá sentindo por ter que fazer isso, por sentir a necessidade de se afastar dela para proteger ela. Só que ao mesmo tempo ela tá mergulhada dentro da própria dor, então também não posso culpar que ela não consiga enxergar essa verdade. Mas o fato é que ali os dois têm aquele término e ela sai andando no meio do mato. E a gente tem um momento de depressão da Bella que é muito interessante, porque no livro esse momento de depressão ele dura um pouco mais, o filme eu sinto que passa mais rápido. Não posso também reclamar disso, porque a história precisa andar e eles têm menos tempo no filme do que no livro, mas ainda assim eles deram a intensidade necessária neste momento. Isso, pelo menos pra mim, funcionou super bem. O momento em que a câmera vai girando, a gente vê os meses passando, a gente vê ela na mesma situação, mergulhada dentro daquela depressão, as fotos sumindo na parede, as cores daquele momento, tudo isso faz com que a personagem realmente caia num limbo e a gente vê ela dentro desse limbo, sabe? Eu acho isso muito legal, muito interessante, mas muito dolorido também. E esse não foi o único momento dolorido do filme, não, mas esse foi um momento bem pesado, eu achei. E isso é importante, porque quando eu leio o livro, eu sinto essa dor, eu sinto esse peso, eu sinto que eu estou esmagada junto com a personagem. E o filme me deixou sentir essa sensação junto com a Bella, mesmo que tenha sido por um tempinho um pouquinho mais curto, né? Porque a história dá uma andada boa. Assim também como é importante ver que eles preservaram o link de Romeu e Julieta com os personagens principais, porque essa é uma história que mostra muito o fato de que um não pode viver se o outro acabar morrendo, né? Um é codependente do outro diretamente falando. Eles são capazes de se destruir, assim como Romeu e Julieta, apenas pela ideia de que um deles tenha morrido. Essa é a história de Lua Nova. Então eu gosto bastante que, mesmo tendo uma certa adaptação nesse momento da história, a gente tenha o Edward comentando a inveja que ele tem da facilidade dos seres humanos de interromper a própria vida, a parte em que ele recita aquele momento de Romeu e Julieta. Tudo isso tem um grande peso para a história e eu fico muito feliz que eles tenham conseguido colocar de uma forma competente, sem deixar constrangedor dentro do filme. Eu gostei bastante disso também. Outro grande momento de Lua Nova pra mim é a introdução dos Volturi. Eu gosto demais dos Volturi no livro e eu acho que a adaptação pro filme ficou muito boa, principalmente porque nós temos o Michael Sheen interpretando o Aro. Gente, vocês têm noção da grandeza desse ator nesse elenco? Eu já falei pra vocês que o elenco de Crepúsculo é um elenco muito bom, tem muita gente competente, muita gente maravilhosa dentro dessa saga, e eu arrasto um morro pelo Michael Sheen. Eu acho que ele é um ator incrível e ele consegue passar pra mim a essência do Aro que eu consegui absorver enquanto eu estava lendo. Eu gosto muito porque o Aro, ele é um tipo de vampiro que ele passa aquela vibe de eu tenho empatia pelas pessoas, eu me preocupo pelas pessoas, eu quero fazer o bem pelas pessoas, quando na verdade toda a movimentação que ele faz na trama é por interesse próprio. Eu acho ele muito mais perigoso do que qualquer outro vampiro que seja extremamente agressivo, porque dá pra você perceber que ele é um personagem
extremamente calculista, ele é um personagem que não dá ponto sem nó. Então eu tenho medo do ar, e eu acho que o Michael Sheen, ele passa exatamente essa vibe. E ele não é o único, né? Porque nesse filme a gente tem a entrada de vários atores incríveis, e principalmente a gente tem a entrada da Dakota fazendo a nossa querida ou odiada Jane, e eu acho que é acréscimo atrás de acréscimo dentro dessa história. Então o filme ganha muito com a chegada desse pessoal. Sem contar que, por mais que o Jacob não seja um dos meus personagens favoritos na saga, em alguns momentos, inclusive, eu chego a detestar ele ainda assim é um personagem que eu carrego um certo carinho. E aqui em Lua Nova ele é super importante porque ele ajuda a Bella a sair um pouco daquela depressão. E eu gosto da versão que nós temos da Bella ao lado dele aqui na adaptação. Inclusive eu gosto mais da Kristen interpretando a Bella em Lua Nova do que em qualquer outro filme, porque eu acho que ela tem uma interação muito legal junto com Taylor Lautner. Eu acho que os dois possuem uma química super interessante, e a Bella que está sempre com o Jacob é uma Bella mais divertida, é uma Bella mais aventureira, que entra realmente na vibe daquele Jacob adolescente, que é um pouco irresponsável, e eu gosto mais da Bella nesse filme do que em qualquer outro da saga. Ver essa Bella mais divertida, realmente sendo uma adolescente, porque a Bella é adolescente ainda, né? Ela ainda não fez 18 anos, caramba. Então é legal ver que ela tem esse lado, e que esse lado se desperta quando o Jacob entra em cena. Eu gosto muito disso aqui em Lua Nova, e eu acho que essa versão da Bella é a versão que eu gostaria de ver desde Crepúsculo. E eu sei que em Crepúsculo ela ainda assim tem uma vibe mais responsável, que é uma descrição da Bella. Ser uma pessoa mais responsável, ter uma alma um pouco mais velha. Eu não tô pedindo pra mudar isso. Mas eu sinto que mesmo em Crepúsculo, lendo o livro, a Bella é mais divertida do que a versão que a gente tem dentro do filme. Eu não gosto muito da adaptação que a Kristen construiu pra Bella em Crepúsculo, mas eu gosto muito do que ela fez com essa personagem em Lua Nova. Outro momento que eu gosto muito de Lua Nova, e aqui eu quero fazer um lembrete que eu falei com vocês lá em Crepúsculo, quando a gente vai adaptar um livro, a gente tem que tomar muito cuidado nas adaptações para não ter esse tipo de problema. Se você assistiu o meu vídeo de Crepúsculo, você lembra quando eu disse que eu não gostava de alguns momentos que eles adaptaram, porque tirava a importância de algumas coisas que eram importantes para os outros filmes da saga. E a gente vê isso muito claro agora em Lua Nova. Aqui em Lua Nova, a Bella ela vai até a clareira para poder se lembrar do Edward, e essa clareira tem todo um significado para personagem. Só que isso não é mostrado pra gente lá em Crepúsculo, então quem só assistiu a saga não faz esse link, não faz essa conexão. Se a pessoa nunca lê os livros, ela perde muita informação, perde muito detalhe e acha realmente que a saga é fraca, quando na verdade a saga é muito bem construidinha, mas eu não vou entrar nesse mérito porque a gente já discutiu os livros aqui. Se você perdeu, tá tudo aqui no card. Mas enfim, estando na clareira, na tentativa de encontrar uma memória ali do Edward, ela acaba encontrando Lauren, e esse é outro momento do filme que eu acho bem creepy, porque existe uma ameaça meio louca ali acontecendo entre ela e Lauren, né? Porque ela tem uma impressão inicial de que ela encontrou um amigo, quando na verdade ela descobre, o sentimento dela, a adrenalina sobe, né? O corpo dela avisa, antes mesmo dela entender o recado, que ele não está ali no formato de amigo, ele não é aquele Lauren que encontrou com ela lá no primeiro filme, ou seja, na verdade ele só que lá ele estava preocupado em ser morto pelos Cullens. Aqui ele não tem mais essa ameaça, então ele pode ser quem ele realmente é. Existe uma vibe muito louca acontecendo ali naquele momento da história, porque o Lauren, ele faz uma ameaça como se ele estivesse fazendo um favor pra Bella. E eu acho que se ele tivesse que seduzir a Bella por mais 5 minutinhos, a Bella ia falar, não, beleza, morde aí, já não tenho nada a perder mesmo, vambora. Só que eu gosto mais ainda dessa cena porque é nela que a gente tem a introdução, precisamente falando, dos lobos em ação, e eu gosto muito e eu agradeço muito que eles entraram só no segundo filme, quando a gente já tinha um orçamento maior, né? Porque eu me preocupo com o fato de que, imagina se eles tivessem que criar lobo em Crepúsculo. Agora, um dos pontos que eu mais gosto dentro de Lua Nova é a sequência de ação que a gente tem, com a Bella indo pro lado do penhasco, e com a Victoria caçando a Bella, né, e fugindo ali dos policiais, enganando os policiais e matando o velho, enfim, aquele momento eu gosto bastante porque não é exatamente assim que as coisas acontecem no livro. De novo, Lua Nova tem muita adaptação, assim como Crepúsculo, só que aqui a diferença é que a adaptação não me incomoda, ela funciona, e eu acho que Lua Nova é um livro que serve como livro, assim, pra gente olhar pros detalhezinhos, pra minúcia.
ele serve como livro. Não dá pra você pegar tudo que tá ali nas entrelinhas, todos os pontos que eu reforcei com vocês no meu vídeo sobre o livro e tacar no filme. Você vai ficar com um filme muito extenso, com muita informação e não é todo mundo que vai captar tudo que precisa ser captado. Então eu gosto das adaptações que eles fizeram, eu gosto muito dessa sequência, principalmente porque eu fico extremamente nervosa, porque no livro a gente tem a ciência de que o Jacob sabe onde a Bella está. Aqui no filme parece que é meio surpresa, tipo, ninguém sabe exatamente o que a Bella tá fazendo, ela tá aprontando sozinha e ela dá sorte de ter sido resgatada. Então nessa sequência eu fico mais ansiosa ainda. Eu gosto, e gosto bastante também da gente ter a Victoria na água ali, sendo uma ameaça real pra Bella. Naquele momento eu falei, eita ruiva, você teve a sua chance e você perdeu. Um ponto que eu chamaria de negativo, não é tão negativo, mas vocês sabem como eu sou com essa questão da atuação. Eu não gosto muito da atuação dos garotos Cleutes. Eu acho que nesse filme, assim como no primeiro isso acontece também, mas quando a gente tem um foco nos Cleutes, a gente tem uma atuação um pouco mais, eu estou vendo o ator dando o texto. Então tem algumas coisinhas ali na questão da atuação deles que eu consegui enxergar, eles dando texto, eles dando timing para as coisas acontecerem. Eu acho que faltou um pouco de veracidade, um pouco de realidade naquele momento de cena mesmo. Agora, eu nem preciso dizer pra vocês que o meu coração, ele é completamente vendido pra interação que a gente tem entre o Jacob e a Alice, né? Pra mim, existe uma química muito interessante entre o Taylor Lautner e a Ashley Greene. Eu acho que os dois possuem uma química muito interessante que funciona muito bem pro filme, porque dá vontade de você ficar vendo os dois em ação o tempo todo, dá vontade de você ver a implicância acontecendo entre eles, dá vontade de ver até os dois saindo no soco. Eu acho que seria extremamente interessante se a gente tivesse tido esse momento. Então sim, eu sou completamente vendida pra interação entre elas e Jacob. Toda a corrida da Bella pra encontrar o Edward também é um ponto que eu gosto bastante. Eu sei que vai dar tudo certo no fim, eu sei que as coisas vão sair conforme planejado, mas ainda assim eu fico completamente tensa porque é muita gente na rua e eu não sei como a Bella não caiu 27 vezes. Enfim, ali já rola uma preocupação. E por mais que eu goste muito do sacode que o Edward toma dos Volturi, naquele momento, eu não consigo comprar muito bem. Porque quando a gente lê o livro, a gente sabe que o Edward e a Alice, os dois, eles são difíceis de você bater num mano a mano, num soco a soco, entendeu? Se ele estivesse enfrentando ali a Jane, se ele estivesse enfrentando com a ajuda do Ella, se a gente estivesse vendo essa interação, eu até entenderia. Mas no sacode mano a mano, tanto ele quanto a Alice, eles têm uma vantagem ali a favor deles. Então eu não vejo muito bem isso acontecendo. Eu gosto da cena, eu gosto do sacode. Tento entender, tento fazer uma fanfic ali de que o Edward tava chorando e não tava no melhor dia dele, mas eu não compro muita ideia não. Pra ser honestona com vocês aqui. Mas eu gosto da maioria das adaptações que a gente tem, como por exemplo, eu acho creepy, é um negócio que me assusta, o fato de que a gente tem as vítimas entrando ali onde os Volturi estão e servindo de refeição. Aquele momento é traumatizante, por quê? Porque temos adultos? Não, porque temos crianças. Vocês perceberam que a gente tem criança naquela fila que tá entrando e de repente a gente escuta os gritos? Se vocês falarem pra mim que isso não é creepy, tem muito filme de terror que não alcança esse nível de, meu Deus, tá bom? Agora, é lógico que a gente tem várias adaptações em Lua Nova que são questionáveis. Essa lutinha no final aí é uma lutinha questionável. Por exemplo, a Bella dando um socão na cara do Paul e não quebrando a mão. Quando ela dá o soco na cara do Jacob, ela quebra a mão. Tem várias coisas. A Bella não trabalha em Lua... Enfim, tem várias coisas, mas não me incomoda. Não me incomoda porque o filme funciona. Foi uma grata surpresa ver que conforme o filme foi andando, eu tava completamente focada no que eu tava assistindo, tanto que eu esqueci de fazer minhas anotações. Eu tive que voltar o filme depois pra eu fazer as anotações, porque eu viajei na maionese. Eu fui, deixei a vida me levar, a vida leva eu. E eu acho que eu estou na vibe certa pra fazer essa maratona de Crepúsculo. A próxima parada, então, é Eclipse, e depois Amanhecer Parte 1 e Amanhecer Parte 2. Vai ter vídeo, fiquem tranquilos, mas eu queria compartilhar com vocês, então, que eu curto bastante Lua Nova. Eu acho que entre Crepúsculo e Lua Nova, na questão filme, Lua Nova dá um pau, negão. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aproveita para deixar o seu joinha, compartilha a sua opinião aqui nos comentários, que eu quero ler a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!